Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Bugou antes, tive que fechar tudo. Fui tirar até meu óculos, estava me atrapalhando em vez de me ajudar. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu tô um pouco aqui no sol, um pouco na sombra. Vocês estão me ouvindo agora? Que antes não, bugou tudo, não dava pra ouvir nada. Ninguém tava, acho, me ouvindo. Acho que estão me ouvindo, né? Só alguém me disse se tá me ouvindo, por favor. O som tá ok? Tudo certo? Bom, acho que tá tudo certo. Oi! Oi! Meu aluno querido, Mariano. Muito obrigada, Cíntia, obrigada. Bom, hoje eu quero fazer mais uma... Boa tarde! Quero fazer mais um comentário sobre o livro do Maxwell Maltz, que eu comecei a ler ele, né? Liberte a sua personalidade, tá? O que ele fala nesse livro? O Maxwell Maltz, ele foi na verdade ele é, né? Um cirurgião plástico que ele fala sobre a autoimagem, tá? Porque aí ele acabou fazendo muitas pesquisas sobre a autoimagem nas pessoas às quais ele fez cirurgias plásticas, né? Então ele acabou percebendo o que mudava na pessoa, que em algumas pessoas mudava a aparência, né, com a plástica, mas ela não mudava a sua autoimagem. E em outras pessoas, elas faziam a cirurgia plástica, mudavam a sua autoimagem e elas melhoravam muito, né? Conseguiam atrair todas as coisas na vida dela, a autoimagem, assim, era excelente. Então, o que ele fala aqui é muito sobre a autoimagem, ó. A mudança da autoimagem é a mudança da nossa própria vida. É a maneira de dar mais vida à nossa vida. Ai, será que tá muito baixo aqui? Vamos ver. Agora, de repente, melhorou um pouco? Acho que agora melhorou, né? Eu acho que tava um pouquinho baixo ali. E eu falo meio baixinho, né? Então, o que ele fala que a autoimagem, né? O Maxwell Maltz, que ela é muito importante para que a gente consiga tá no máximo. Tá no máximo. Sabe que esse celular hoje ele tá meio bugado, assim, parece. Agora melhorou? Será? Não consigo escutar. Agora melhorou? Não melhorou? Melhorou? Não melhorou? Ai, meu Deus. É que eu tava usando o Meet antes. E aí de repente, será que é porque o áudio tá... Vamos ver aqui. Vamos ver. Melhor áudio. Vamos lá. E agora? Melhorou? Acho que eu vou falar um pouco mais alto. Tá, vamos tentar agora. Então, como eu tava... Que bom, eu aumentei aqui. Ele tava baixinho aqui no telefone mesmo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Então, ele fala sobre... A gente tem que libertar a nossa personalidade através da autoimagem, né?
que a autoimagem é muito importante que ela esteja alinhada aos nossos objetivos. Ou seja, aquilo que você pensa sobre você deve estar alinhado aos objetivos aonde você quer chegar, aonde você quer chegar. A sua autoimagem hoje, ela está alinhada a isso? Entende? Então, é isso que ele fala aqui no livro dele, né? Ele fala sobre os pacientes e sobre isso. Então, vamos ler aqui o mistério da fealdade imaginária. É uma palavra difícil, né? Fealdade imaginária. Para uma pessoa prejudicada por um defeito congênito real ou que padeça de um desfiguramento do rosto, resultado de algum acidente, a cirurgia plástica pode realmente representar algo semelhante a um milagre, né? Quando a pessoa faz uma cirurgia que ela está toda deformada do rosto, quando ela faz essa cirurgia plástica, pode para ela parecer um milagre, né? Então, com base nesses casos, seria fácil chegarmos à teoria de que a panaceia capaz de curar todas as neuroses, infelicidades, fracassos, receios, ansiedades e falta de confiança em si mesmo seria uma operação plástica geral, né? Entrando nessa teoria, se uma plástica fosse algo que melhorasse tudo, bastava fazer uma plástica, né? Que removesse todos os defeitos do corpo. Contudo, a julgar por essa teoria, aqueles que têm rostos normais ou aceitáveis deveriam ser singularmente isentos de obstáculos psicológicos. Se fosse por essa teoria, as pessoas que não precisassem fazer uma cirurgia plástica seriam perfeitamente normais em sintomas psicológicos, né? O seu psicológico seria muito bom. Mas não é isso que a gente vê por aí, né? Pessoas lindas, maravilhosas, com um psicológico zero, né? Então, essas pessoas, se fosse por essa teoria, deviam ser alegres, felizes, autoconfiantes, enfim. Sabemos perfeitamente que isso não é verdade, né? Então, essa teoria, ela não poderia explicar também porque muitas pessoas procuram o consultório do especialista em cirurgia plástica e pedem uma revisão facial, que corrija fealdades puramente imaginárias. As senhoras de 35 ou 40 anos absolutamente convencidas de que parecem velhas. Imagina, né? Tudo isso é a autoimagem da pessoa, porque ela se acha velha. E aí, cada vez que a autoimagem, que ela se acha realmente uma pessoa velha, o que ela vai atrair para a vida dela? Mais velhice. Ela vai ficar o quê? Mais velha. Então, essa é uma questão de ajuste de autoimagem. Se as pessoas conseguissem entender isso, quantas cirurgias plásticas não seriam evitadas, né? Enfim, mesmo quando tem feições perfeitamente normais e até, em muitos casos, invulgarmente atraentes, há moças que estão certas de que são feias. Apenas porque as medidas da sua boca, nariz ou busto não correspondem às das estrelas de cinema, que dita a moda na ocasião. Há homens que supõem que suas orelhas são muito grandes ou seu nariz muito comprido. Nenhum cirurgião cônsul da ética profissional sequer cogitaria de operar uma pessoa dessas, mas infelizmente há os charlatões, os que se inculcam especialistas em beleza, que não se detêm por causa de tais escrúpulos. Essa fealdade imaginária de modo nenhum é rara, tá? Então, recentemente, pesquisa entre alunas de um colégio revelou que 90% delas estavam, de alguma maneira, descontentes com a própria aparência. É evidente que 90% da nossa população não pode ter aparência anormal.
diferente ou defeituosa. Não obstante, outras pesquisas semelhantes mostraram que aproximadamente a mesma percentagem da nossa população geral encontra algum motivo para sentir-se envergonhada da sua imagem física. Essas pessoas, elas reagem tal como se tivessem realmente algum defeito. Ou seja, quando a pessoa começa a sentir que ela tem algum defeito, o que vai acontecer? Ela vai ver mais daquilo nela, ela vai salientar mais daquilo nela. Então é muito importante que a gente alinhe a nossa autoimagem, para que a gente não veja tantos defeitos. É claro que às vezes a gente encontra alguma coisa, mas aí a gente tem que procurar mudar essa autoimagem, para que com o tempo isso não se torne um problema na vida da pessoa e a pessoa não vá a usar de outras medidas por questão de ajuste de autoimagem, tá? Então, sente-se a mesma vergonha, adquirem os mesmos temores e ansiedades. Sua capacidade de viver plenamente é bloqueada pela mesma espécie de obstáculos psicológicos. Suas cicatrizes, embora sejam antes mentais e emocionais do que físicas, têm igual efeito debilitante. Então, as pessoas que não estão satisfeitas, antes de pensar em fazer qualquer cirurgia, tem que pensar em se curar dentro, né? Trabalhar a sua autoimagem. É isso o que ele fala aqui, tá? O Wallace de Waugh, ele nos fala sobre... Desculpa, Maxwell Maltz, liberte a sua personalidade. Então, ele nos fala que a autoimagem é o carro-chefe de tudo, né? Então, qual é a concepção que você tem de você mesmo? Qual a concepção o que você pensa sobre você? Quais os defeitos que você acha que você tem, sabe? Então, isso você tem que mudar. Mesmo que você pense que você tem defeitos, você tem que pensar ao contrário. Não, já sou dessa outra forma, para que realmente você se torne daquela outra forma. Porque quanto mais você colocar energia na forma negativa, mais você vai atrair daquilo e mais você vai gastar a sua energia em algo que não está trabalhado dentro de você. Então procure encontrar não as coisas ruins que vocês acham que tem, e sim só as coisas boas que com certeza muitas pessoas têm. Todo mundo tem algo bom dentro de si. Então é isso que é importante, você encontrar o que de bom tem e focar mais nisso, né? Se você não consegue achar coisas que mudar aquilo que você já tem sobre você, que é algo que te trava, você tem que mudar a sua concepção. Então aqui, quando ele fala a autoimagem, o verdadeiro segredo. Então, assim, ó, a autoimagem é o verdadeiro segredo. Porque você pode perceber que tudo que você pensa sobre você, você é. Por que você é? Porque você acredita fielmente que você é aquilo. E mesmo que você não seja, você vai se tornar aquilo. E cada vez mais você vai colocar mais energia e você vai se transformar mais naquilo. Então, o importante é você pensar nas coisas que você é boas, para que você seja melhor ainda. E para ser melhor ainda, você tem que focar só em coisas boas. Mesmo que você não seja algo. Eu sou uma pessoa milionária. Eu sou milionária, né? Eu sou milionária. Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa que só falo coisas boas. Coloque essas coisas que deixem a vibração mais elevada. Pensem só nisso. Não fiquem pensando assim... eu sou um fracassado. Porque, nossa, mas eu sou feio. Nossa, mas eu só atraio o caco pra minha vida. Nossa, mas eu sou muito azarado. Nossa, eu sou muito preguiçoso. Cada vez que vocês pensam nisso, vocês atraem mais disso pra vida de vocês. Então, não adianta ficar pedindo pra Deus. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Se nem vocês acreditam que vocês podem conseguir. Então, primeiro, antes de qualquer coisa,
mudem a autoimagem, sabe? Ajustem a autoimagem àquilo que vocês querem. Eu sei que não é fácil e por isso eu digo que é um processo. Diariamente você tem que fazer esse processo, essa modelagem, né? Ajustar para aquilo que você quer ser, né? Não adianta você dizer assim, nossa, eu sou... vamos um exemplo, tá? Vamos supor que você trabalha com vendas. Aí você começa a dizer assim, nossa, eu sou um péssimo vendedor. Nossa, eu não vendo nada. O que vai conseguir? O que vai atrair cada vez menos vendas? Você não vai vender nada. Então, porque você já tá chamando aquilo. Então, mesmo que as coisas aconteçam, então o certo é você não chamar, não emanar aquilo pro universo, tá? Porque cada vez que você emana, você atrai. Só um minutinho, tá? Que eu vou ter que pegar um negócio aqui. Um minutinho. Voltei! Desculpa, viu, pessoal? É porque a minha mãe, ela esqueceu que eu tava em live. E ela veio trazer um lanche. Porque mãe querida, né? Eu tenho muita gratidão à minha família, à minha mãe. Enfim, vamos lá. Como eu tava falando da autoimagem, né? Vamos falar que deixa eu ler aqui essa parte que eu acho mais importante, tá? A autoimagem, o verdadeiro segredo. A descoberta da autoimagem explica todas as aparentes incongruências a que nos referimos. É o denominador comum, o fator determinante. Em todos os casos que observamos, os fracassos, bem como os êxitos. Muito obrigada. Os fracassos, bem como os êxitos. Tudo está relacionado à autoimagem. O segredo é este. Pare para de fato viver, isto é, achar a vida razoavelmente satisfatória. Você precisa ter uma autoimagem adequada e realista com aquilo que você quer se tornar, tá? Então, uma autoimagem com a qual você possa conviver, precisa achar o seu eu aceitável para você. Precisa ter uma salutar autoimagem, precisa ter um eu que você não se envergonhe de ser, um eu que você se sinta livre para expressar criadoramente em lugar de escondê-lo ou acobertá-lo. Precisa conhecer a si mesmo, tanto seus pontos fortes como suas fraquezas, e ser honesto consigo mesmo, com respeito a ambos. Sua autoimagem deve tanto corresponder quanto possível, tá? Corresponder ao que você realmente é, nem mais, nem menos. Só que você não pode se sentir envergonhado, não pode se sentir mal, né? Então, a autoimagem, ela tem que estar ajustada ao que você quer se tornar. Então, você... quando se olha no espelho, o que você pensa de você, né? Qual é a sua concepção da sua pessoa? Se você fosse um terceiro que fosse lhe recomendar para outra pessoa, o que você falaria sobre você? Entende? Então, essa forma de falar, se tem algo aí que está prejudicando alguma coisa na sua vida, por alguma crença, você precisa mudar isso, mudar a fala disto, né? Para que você consiga mudar de nível também.
Deixa eu só ver aqui. Entende? Então, quando essa autoimagem está intacta e segura, você se sente bem. Quando ela é ameaçada, você fica ansioso e inseguro. Quando ela é adequada e dela você pode sentir um salutar orgulho, você se acha autoconfiante. Se sente livre para ser você mesmo e expressar-se a si mesmo. Em suma, você está vivendo nas suas melhores condições possíveis. Quando ela é motivo de vergonha, você procura ocultá-la em vez de exprimi-la. A expressão criadora é bloqueada. Você se torna uma criatura hostil e de difícil convivência. Se uma cicatriz no rosto, ela favorece a autoimagem, como no caso dos duelistas alemães, crescem o amor próprio e a autoconfiança. Se ela prejudica, né, a autoimagem, como no caso do vendedor, a consequência é perda do amor próprio e da autoconfiança, né? Então, por isso a autoimagem ela tem que estar alinhada, porque nesse momento que você se alinha a ela, você tem muito amor próprio, muita autoconfiança, né? Que isso é muito importante em todas as coisas que a gente quer conquistar, em tudo na vida, né? Seja de um relacionamento, seja em uma questão familiar, seja no trabalho, né? Então, por isso é importante se alinhar à autoimagem. Então, quando a operação plástica corrige o defeito facial, observam-se impressionantes mudanças psicológicas apenas se houver uma correspondente correção da autoimagem mutilada. Então, o que ele quer dizer assim? Que não adianta a pessoa fazer uma cirurgia plástica e não corrigir a sua autoimagem. Não adianta nada. Inclusive, ele tem muitos pacientes que fizeram cirurgia plástica, que melhoraram muito fisicamente, mas continuaram com a autoimagem mutilada. Ou seja, aquilo continuou na cabeça deles que foi a mesma coisa que se não tivesse feito uma cirurgia plástica. Às vezes, a imagem da personalidade desfigurada persiste mesmo depois de uma intervenção plástica bem-sucedida, quase como no caso do membro fantasma, né? É como se a pessoa ainda tivesse aquilo no seu corpo, mesmo ela tendo feito cirurgia plástica, que continua a sentir dores anos depois que o braço ou perna físicos foram amputados, né? Então, pra gente ver, tem pessoas que ainda, mesmo tendo amputado braço e perna, elas ainda continuam tendo dores, né? Por quê? Porque é um membro fantasma, porque elas não trabalharam a autoimagem, né? Então, para vocês verem o quanto é importante o alinhamento da autoimagem, tá? E aqui, ó, outra parte que ele fala aqui, começo de uma nova carreira. Essas observações me levaram a uma nova carreira. Há muitos anos eu me convenci de que as criaturas que procuram o especialista em cirurgia plástica precisam frequentemente de alguma coisa mais que a cirurgia e que algumas não precisam absolutamente de cirurgia. Para tratar essas pessoas como pacientes, como um ser humano global e não um simples nariz, orelha, boca, braço, perna, eu precisava estar em condições de dar-lhes algo a mais, né? Isso que o autor nos fala, porque ele é cirurgião plástico e ele foi para a área da psicologia também, porque ele pensa que isso é algo global e não apenas um membro, um nariz, uma boca, uma orelha. Não, é tudo, porque é a autoimagem da pessoa. Então, precisava mostrar-lhes como obterem como obterem um segmento espiritual, como removerem cicatrizes emocionais e mudar as suas atitudes e pensamentos além da sua aparência física, que não era só a aparência física, não é só lá fazer uma cirurgia plástica, e sim se trata de coisas muito mais profundas.
o que a pessoa realmente acredita, né? Então, esse estudo foi-me sobremaneira compensador. Hoje estou mais do que nunca convencido de que aquilo que no íntimo todos nós desejamos é mais vida, felicidade, êxito, paz de espírito ou qualquer que seja a nossa concepção do supremo bem. São, na essência, experimentados como mais vida. Quando sentimos as emoções expansivas da felicidade, da autoconfiança e do êxito, desfrutamos de mais vida. E na medida em que inibimos nossas aptidões, frustramos os nossos talentos e nos permitimos sofrer de ansiedade, medo, autocondenação, ódio de nós mesmos. Literalmente reprimimos a força de vontade de que podemos dispor e voltamos as costas para os dons com que o Criador nos favoreceu. Então, seu programa para uma vida melhor. Em minha opinião, né, que ele fala aqui, a psicologia nos últimos 30 anos se tornou demasiadamente pessimista no tocante ao homem e as possibilidades que ele tem, tanto para modificar-se como para elevar-se, pelo fato de que os psicólogos e psiquiatras tratarem dos indivíduos chamados anormais. A literatura foi quase toda dedicada às várias anormalidades do homem e sua tendência para a autodestruição. Suponho que muitas pessoas leram tanta coisa a respeito dessas anomalias que passaram a encarar os sentimentos como o ódio, o instinto de destruição, a culpa, a autocondenação e todos os demais sentimentos negativos como comportamento humano normal. Mas não é normal. Nada disso é normal. Nada disso é normal. Então, se esse fosse o verdadeiro quadro da natureza humana e da condição humana, o autoaperfeiçoamento seria, com efeito, coisa bem fútil, né? Então, se isso fosse normal para as pessoas, a autoimagem desalinhada, seria o autoaperfeiçoamento seria uma coisa fútil, né? Acredito, porém, e as experiências dos meus numerosos pacientes confirmaram que não precisamos fazer esse trabalho sozinhos. Há em todos nós um instinto de vida que trabalha ininterruptamente no sentido da saúde, da felicidade e de tudo que significa mais vida para o indivíduo. E esse instinto de vida trabalha para você por meio daquilo que eu chamo de mecanismo criador, ou, quando corretamente usado, mecanismo de sucesso, a qual é parte integrante de cada ser humano. Esse mecanismo criador ou mecanismo de sucesso está presente em todas as pessoas, tá? Então, o que ele fala aqui também sobre novas incursões da ciência na mente subconsciente. A nova ciência da cibernética nos deu provas incontestáveis de que a denominada mente subconsciente não é de maneira nenhuma uma mente, mas um mecanismo, um servo-mecanismo, perseguidor de objetivos, tá? O qual consiste do cérebro e do sistema nervoso e é usado e dirigido pela mente. O conceito mais recente e prático é que o homem não possui duas mentes, mas apenas uma, a consciência, que opera um mecanismo automático de busca de objetivos. Este funciona de maneira muito semelhante à dos servomecanismos eletrônicos, pelo menos no que concerne aos seus princípios básicos. Mas é muito mais maravilhoso e complexo do que qualquer cérebro eletrônico ou foguete teleguiado, jamais concebido pelo homem. Ou seja, a nossa mente é muito complexa. Esse mecanismo criador que há em nós é impessoal. Ele trabalhará automaticamente e de modo impessoal para atingir objetivos de sucesso e felicidade, ou de infelicidade e fracasso, dependendo dos objetivos que para ele estabelecermos. Depende da nossa concepção da autoimagem, como eu estava falando antes.
Se o alimentarmos com objetivos de êxito, ele funcionará como um mecanismo de êxito. Se lhe fornecermos objetivos negativos, ele, com a mesma impessoalidade e fidelidade, funcionará como um mecanismo de fracasso. Então, é isso que eu tô falando. Se a pessoa coloca coisas ruins na cabeça, ela vai ter um mecanismo de fracasso. Se ela coloca coisas boas, ela vai ter um mecanismo de sucesso. Entende? É simples, só que ao mesmo tempo é complexo, né? Então, fracasso, tá aqui. Impessoalidade, tá. Como qualquer outro servomecanismo, o nosso mecanismo criador, ele trabalha com dados que lhe fornecemos, que são os nossos pensamentos, as nossas convicções, que é aquilo que nós acreditamos e que sobre situações que aconteceram na nossa vida, interpretações sobre a vida, sobre o que outras pessoas que a gente confiava muito nos passaram. Então isso fica gravado dentro do nosso subconsciente, né? Então, através das nossas atitudes e das interpretações que damos às situações, descrevemos o problema a ser resolvido. Se alimentamos interpretações que damos às situações, descrevemos o problema a ser resolvido. Se alimentamos nosso mecanismo criador com informações e dados, no sentido de que somos indignos, inferiores, desprezíveis, incapazes, uma autoimagem negativa, esses dados são manipulados e utilizados como quaisquer outros dados e recebemos a solução sob forma de experiência objetiva. Então, como qualquer outro servomecanismo, o nosso mecanismo criador, que tá aqui, oi, tudo bem? Que tá aqui, utiliza informações acumuladas ou memórias, ou seja, todas as experiências da nossa vida estão no subconsciente e a gente age todos os dias. Todas as nossas decisões diárias são relacionadas ao que está no nosso subconsciente. A gente age de uma forma que nem pensa, a gente age no automático, porque tudo já está pré-concebido na nossa cabeça, tudo já está ali como uma concepção, a gente já impregnou, já está enraizado aquilo. Por isso muitas pessoas têm muita escassez, porque quando na infância viveram algo muito escasso, não tinham condições, então elas ficam a vida toda remoendo aquilo e elas não saem do lugar, elas não conseguem ter abundância, porque o que está no cérebro dela é só escassez, que foi o que ela viveu a vida toda. Aí como que você vai querer que uma pessoa dessas tenha abundância se ela não tiver a consciência que ela tem que se trabalhar? Se ela não tiver a consciência que ela tem que se trabalhar para conseguir atrair abundância, conseguir atrair uma vida melhor, um relacionamento melhor, uma saúde melhor, ela não vai, porque só assim a pessoa é autorresponsável por tudo. Todas as pessoas são autorresponsáveis. A gente só vive aquilo que a gente atrai, aquilo que nós pensamos. Se você está vivendo hoje uma determinada situação na sua vida, seja boa ou seja ruim, negativa, é porque há um tempo atrás você visualizou isso e você colocou sentimento nesse pensamento. Então, isso está acontecendo agora. Então, por isso que eu digo, se a sua vida está de certa forma, de um jeito, você pode mudá-la daqui para frente, mudando as suas concepções, mudando a sua mentalidade sobre as coisas e as pessoas, e daqui para frente você vai começar a atrair outras coisas. Então é importante essa consciência, essa expansão da consciência, né? Para que as coisas melhores que você deseja consigam chegar até você. Então, vamos voltar aqui pro livro, que eu começo devagar e eu vou lá pro outro lado, mas eu gosto de falar tudo, viu? Então, como qualquer outro servomecanismo, o nosso mecanismo criador utiliza informações acumuladas ou memórias, como eu falei, memórias da infância,
que às vezes não são memórias boas e estraga tudo, né? Mas a gente pode mudar daqui pra frente. Se você decidir que você quer mudar, você pode ter todo o controle. Mas aí não depende de mim, depende de você querer mudar. Então, para resolver problemas em curso ou reagir a situações do momento, o nosso programa para viver mais intensamente consiste, antes de tudo, em aprender alguma coisa a respeito deste mecanismo criador ou sistema de orientação automática que há dentro de nós. É como se fosse um sistema de orientação automática, porque as suas decisões, as minhas decisões, as decisões de qualquer pessoa, elas estão baseadas na autoimagem, na concepção que foi criada a vida toda, a vida toda. E aí, às vezes, você quer que uma pessoa mude algo que ela teve na sua mente por 30, 40 anos. Não é da noite pro dia. Óbvio que tem como mudar, mas é um processo. Não é você simplesmente impor para certas pessoas algo e ela vai mudar. Não. É por isso que existe aquele ditado: ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém nessa concepção de querer impor. Mas quando você se trabalha mentalmente, você começa a entender como funciona o subconsciente, o consciente. Aí você entende que você consegue mudar outra pessoa através de você. Você mudando. Porque é você que tem que mudar primeiro. Pra aí você vai ver que a outra pessoa vai começar a mudar inconscientemente, sem nem ela saber que ela tem que mudar. Você não precisa jogar na cara, você não precisa dizer, fulano, tu vai ter que mudar para isso, isso, aquilo. Não, não precisa. Simplesmente você vai mudar a concepção que você tem dela e ela vai mudar, como um passe de mágicas. Só que para isso acontecer, você tem que se trabalhar as suas virtudes, você tem que trabalhar a sua energia, você tem que trabalhar fazendo diálogos mentais com a pessoa. É um processo, mas é possível, entende? Então, deixa eu ver onde que eu parei aqui. O método propriamente dito consiste em aprender, praticar e experimentar novos hábitos de pensamento, imaginação, lembrança e ação, de modo a adquirir uma autoimagem adequada e realista, e usar seu mecanismo criador para trazer sucesso e felicidade na colimação de determinados objetivos. Ou seja, a gente tem que usar a nossa imaginação. Até hoje eu estava falando com o meu aluno que tá aí até. Eu estava falando assim que às vezes é meio bobo, a gente tem que usar a nossa imaginação para pensar coisas que muitas vezes no dia a dia você jamais vai pensar. Às vezes, assim, um pensamento: nossa, eu sou milionário. Nossa, eu tenho muita abundância. Nossa, eu vou ganhar 1 milhão esse mês. Nossa, entende? Esse tipo de coisa, muitas pessoas nem passa isso pela cabeça delas. Por quê? Porque as pessoas são limitadas. As pessoas não têm consciência de que elas podem atrair qualquer coisa na vida delas. Então, é isso que a gente tem que pensar. Poxa vida, eu sou ilimitado. Pensa assim, eu posso qualquer coisa, eu posso viajar para qualquer lugar do mundo, eu posso ter a mulher que eu quero, eu posso ter... Só que aí, para você atrair o que você quer, você precisa dar clareza ao universo. Você sabe o que você quer? Você sabe o tipo de mulher que você quer? O tipo de homem que você quer? Você já falou pro universo? Você já disse quanto você quer ganhar? Você já disse aonde você quer trabalhar? Você já disse pra ele qual tipo de relacionamento você quer ter? Você disse pra ele como é que você quer que a sua família te trate? Você já disse? Pois é, tem que dar clareza, clareza. Você disse como que você quer que a sua saúde fique, que você já é, né? Porque eu sempre digo assim, você tem que dizer que você já é, né? Nunca que vai ser, porque o universo não trabalha com nós não trabalhamos com vai ser. Eu vou ser, eu quero, não, eu já sou, eu estou, eu sou. Tudo é no eu, é no presente, presente. Só que eu sei que não, eu falo sempre a mesma coisa, né? Mas só que as pessoas não fazem, porque parece que as pessoas esquecem. Boa noite, Saula, tudo bem? Então, parece que as pessoas, elas esquecem, sabe? Então, é por isso eu digo, é treino,
treino, repetição, treino, treino. É até você subir de nível, vai subir de nível, vai subir de nível. Então, não adianta eu falar aqui pra vocês tudo que eu tô falando e amanhã já nem lembra mais. Então, por isso eu digo, é treino, sabe? Pra pessoa ela passar de um nível pro outro, ela tem que treinar. Tem que treinar, treinar, treinar. Se quebra, treina, quebra, treina, quebra, treina, mas não desiste, não desiste. Porque em um momento vai quebrar a barreira e vai subir mais um nível. Quebra a barreira, sobe mais um nível. Quebra, sobe. Então é assim. É treino, treino, treino. Se você quer reinar, é treino, 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 treino. Vem de reino. Entendem? Quer reinar? Treino, 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 treino. Quebra, levanta, quebra, levanta, quebra, levanta. Não tire já quebrei, tá tudo certo. Levanta de novo, quebrei, levanta de novo, quebrei, levanta de novo. Uma hora vai dar certo, vai dar certo. Então tem que ter fé que vai dar. Eu digo que eu tô falando, já mudei até de assunto. Vamos aqui mais essa parte aqui. Digo frequentemente aos que me consultam. Se você pode lembrar-se, preocupar-se ou amarrar seus sapatos, não encontrará dificuldades na aplicação desse método. As coisas que pedimos que o leitor faça são simples, tá? Mas é preciso praticar e experimentar. A visualização, formação de imagens mentais construtivas, visualização com criatividade, imaginação. Pense que vocês são crianças e ficam visualizando muita coisa que vai além, para você ter clareza do que você quer, tá? Não é a coisa mais difícil do que aquilo que você faz quando se recorda de alguma cena do passado ou se preocupa com o futuro. Quando você... Claro que requer energia, né? Quando a gente senta para visualizar, quando a gente coloca sentimento, tudo isso requer uma energia nossa, né? Mas vocês têm que pensar que isso é um investimento para a vida de vocês. Porque, caso contrário, a vida vai continuar remando. Você não vai ser um criador, você vai estar se deteriorando. Na vida tem duas coisas que a gente faz, né? Eu aprendi duas coisas. Ou você cria, se eleva, tá? Que você tá sempre criando, ou você deteriora. Você ficando parado, você já está deteriorando. Então, as pessoas escolhem, né? Vocês já viram aquelas pessoas que vocês faz tempo que não veem, e daí quando encontram elas, nossa, mãe, parece que estavam numa guerra, ou parece que estavam trabalhando na mina de carvão. Esse tipo de pessoa são aquelas pessoas que estão deteriorando, né? Então a gente vê, é nítido, sabe? É nítido isso na vida das pessoas. Você pode perceber, aquelas pessoas que estão evoluindo ficam mais bonitas, mais elegantes, mais saúde, entende? Então se trata disso, né? E depois ali na frente tu vai ver que o resultado foi maravilhoso. Então, não é uma coisa difícil, né? Mas também tu tem que ter foco para continuar todos os dias esse processo. Formar novos padrões através da ação não é mais difícil do que amarrar deliberadamente o cordão dos sapatos. Né? Não é como ele falou assim, se você consegue amarrar o cordão dos sapatos, você consegue fazer as suas visualizações diárias. Só que, como eu falei, requer energia. Você tem que dispor de energia para conseguir visualizar. Porque, caso contrário, você não vai visualizar nada. Porque vai lá visualizar, cansa. Judiaria, vai cansar de visualizar. Então, aí depois não dá para reclamar que as coisas não acontecem, que as coisas não vêm, né? Enfim, maneira nova e diferente a cada manhã. Em vez de continuar a fazê-la da velha maneira habitual, distraidamente, sem pensamento de liberação. Então, terminei aqui o primeiro capítulo. Mas assim, o que eu quero dizer pra vocês. Não deixem a vida levar assim, como um rio. Não deixem. Vocês têm que dar rumo pra esse rio. Vocês têm que saber aonde vocês querem chegar. Vocês têm que ter clareza
Clareza é a palavra-chave. Clareza. Primeiro de tudo, clareza. Para você saber se você tem clareza, você tem que se conectar com você mesmo para saber quais são os seus desejos espirituais. Quais são os seus desejos mais profundos? Você tem desejos espirituais? Você tem desejos profundos? Muitas pessoas, elas nem sabem que elas têm desejos, muito menos espirituais e profundos. E para você acessar esses desejos, você precisa necessariamente se conectar com você. Se você não se conectar com você, só com você não vai descobrir quais são os seus desejos espirituais e quais são os seus desejos mais profundos. Primeira coisa, se conectar. Segunda coisa, ter clareza. Quando você começa a se conectar com você, você vai começar a ter clareza da onde você quer chegar. Aonde eu quero chegar? No relacionamento. Aonde eu quero chegar? No financeiro. Aonde eu quero chegar? Na família, na saúde, no meu corpo, enfim, né? Inúmeras coisas. Mas aonde você quer chegar? Essa é a pergunta. Aonde você quer chegar? Mas a resposta não é uma resposta vaga. É uma resposta que você vai ter que se conectar com você para saber... Ah, meu Deus, de novo o telefone? Para saber qual é a resposta. Então, você precisa se conectar para saber a resposta. Depois que você souber qual é, que você tiver clareza de onde você quer chegar, o que você vai fazer? Você vai anotar tudo isso, tá? Anotar. Só que você vai anotar com um sentimento de desejo já realizado. Nossa, eu já sou isso, eu já sou aquilo, eu já sou. E quando você for emanar para o universo, falar para alguém, falar para um amigo, para a família, você já é. Não fica falando que você... Ah, interfone, agora não vou atender. Agora... Não fica falando que você... eu tô quebrado. Eu tô sem dinheiro. Por mais que esteja quebrado, sem dinheiro, né? Mas não fica emanando isso, não emana. Porque cada vez que você emanar, mais você vai atrair disso. Então, tenha clareza do que você quer. Anote, né? E anote isso como se já fosse, como algo que você já tenha alcançado, né? Meu Deus, é ligação, é interfone, tá todo mundo atrás de mim, eu tô na live, agora não vou atender. Meu Deus, agora foi sem filtro, não dá, né, pessoal? Vou botar um filtro aqui. Hoje todo mundo tá atrás de mim, né? Que sou muito importante. Pensa numa pessoa importante, sou eu. Sou eu. Então, o que eu tava falando? Então, essa luz aqui. O que eu tava falando a gente tem que ter essa clareza da onde a gente quer chegar. Porque caso contrário, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, a gente tem que ter essa clareza e, a partir disso, visualizar todos os dias como um desejo já realizado, né? Como algo que você já conquistou. Mesmo quebrado, mesmo fudido, mesmo relacionamento acabou, tudo acabado. Não interessa. Vocês visualizem que aquilo já que vocês já conseguiram alcançar. Todos os dias. E não esqueçam, tá bom? Bom, como estão me procurando muito hoje, né? Eu vou ter que parar a live agora. Mas desejo a vocês um ótimo final de noite. E obrigada para quem me assistiu. Espero que tenha passado um pouquinho, né, do que eu pretendo, né? Eu acho que isso é muito importante. E espero que com o tempo isso entre na cabeça de vocês. Por isso que eu sou muito repetitiva. Eu repito. Porque o reino, você só vai reinar. Reino, repetição. Reino, repetição. Reino, repetição. Reino, repetição e treino. Treino, repetição, treino. Entende? Então, muito obrigada. Fiquem com Deus e tenham um ótimo final de tarde. Tá bom? Beijo.
Tchau, tchau. Fiquem com Deus.